Olá pessoal, aqui é Raquel Miranda, sou especialista em saúde estética e comigo você aprende tudo que você precisa saber para cuidar corretamente da sua pele. Gente, você tem vontade de cuidar da sua pele, de combater flacidez, celulite, linha de expressão, ruga, gordura localizada, mas não quer nada muito agressivo? Nada que envolva agulhas, nada que envolva algum sangramento. Ah, não, eu ainda acho cedo para eu fazer alguma coisa nesse sentido. Eu queria alguma coisa mais suave, mais tranquila, alguma coisa que não envolvesse nada de injeção, de agulhas, de aplicações. Gente, fica aqui comigo que você vai hoje saber, aprender um pouquinho mais sobre a resposta para essa questão, que seria o procedimento de radiofrequência. Gente, a gente tem dentro da área de saúde estética, né, o segmento a gente fala eletroterapia. Seriam vários aparelhos que existem para fazer diversas funções, de atingir diversos objetivos de acordo com as necessidades, né, que cada um está buscando. Então é uma gama de equipamentos, de procedimentos que vem muito de encontro com essa linha de pacientes, de clientes que querem cuidar da pele, querem ter esses resultados positivos, esses resultados né, bacanas daquilo que está buscando, mas ainda não quer nada muito agressivo, tá? Então esse é um procedimento que eu brinco assim que na área da estética poucas coisas não envolve algum tipo de desconforto. E a radiofrequência é uma dessas coisas que não envolve desconforto, tá? É um calorzinho que a gente vai sentir, mas como assim? O que acontece? Esse equipamento de radiofrequência, primeiro a gente vai escolher o que a gente vai tratar. Na região que vai ser tratada é a região onde a gente vai deslizar esse equipamento, né? A manopla desse equipamento. E o que é a base do funcionamento dele? Ele converte ondas eletromagnéticas em energia térmica. Que é isso? A gente já tem vários equipamentos na nossa casa, empresas que funcionam à base de energia eletromagnética, né? Quando a gente passa o aparelho, ele vai provocar a vibração das moléculas de água. E, gente, o que a gente tem mais no nosso corpo? Água. Então, ele vai provocar essa agitação dessas moléculas, né? Esse campo eletromagnético. Então, são ondas muito rápidas. A gente fala alta frequência, então ela é rapidinha, ela é curtinha, muito pertinho uma da outra. E ele vai fazendo, essas ondas vão passando, vão passando, vão passando. E faz o quê? Essa vibração das moléculas de água. Essa vibração, gente, imagina quando a gente tá, por exemplo, um show, todo mundo pulando, pulando, dali a pouco você não sente calor? Não tá aquela quentura do local? A lógica é a mesma. Imagina um monte de moléculas de água vibrando, pulando por causa dessas ondas eletromagnéticas e isso gera calor. Nossa, mas e o calor? O que o calor vai fazer? Vocês lembram? Quem não viu, pode depois assistir o nosso vídeo sobre microagulhamento, que a gente fala da cascata inflamatória linda, maravilhosa, que através dessa cascata inflamatória a gente consegue, lembra, produção de colágeno. Através de um machucado das agulhinhas, a gente desencadeia um processo de uma cascata inflamatória para no final ter a produção de colágeno. Aqui a radiofrequência é mais ou menos a mesma lógica, só que em vez de a gente ter as furadinhas das agulhas para provocar essa cascata inflamatória, a gente vai ter o quê? O calor que vai desencadear essa cascata inflamatória e vai ativar proteínas de choque térmico. Olha só que lindo que é o nosso organismo, né, gente? Então, assim, na cascata inflamatória do microagulhamento, a gente recruta várias enzimas, várias interleucinas, vários mediadores químicos
por causa do machucado das agulhas. Agora, na radiofrequência, a gente também vai ativar essa cascata inflamatória, mas recrutando outras coisinhas também, né? Para no final disso tudo, a gente ter o quê? Ativação das células produtoras de colágeno. Mas para que eu quero colágeno? Gente, quem ainda, né, não sabe ainda direitinho do colágeno, depois a gente vai fazer um vídeo sobre isso, mas o que faz eu ter, com o meu processo de envelhecimento, linhas de expressão, rugas, eu ter flacidez, a estria, né? A estria é uma cicatriz porque a pele distendeu demais e rompeu, né? Ali o meu colágeno, a minha elastina, tudo que precisava, rompeu e fez um machucado no local. Então a estria, tudo isso, a base é o colágeno. Então, se eu quero tratar uma flacidez no meu rosto, nossa, eu tô percebendo aqui, tá ficando meio flácido, eu tô aqui, ó, as benditas das linhas de expressão, né? Então, se eu quero retardar essas linhas de expressão, o surgimento dessas rugas, se eu quero cuidar de uma flacidez, eu engordei muito, emagreci, a pele tá flácida, nossa, ou eu engordei muito, ou uma área que cresceu muito rápido, né? Um músculo que aumentou rápido, ou uma barriga que por causa da gestação distendeu muito, tá com estrias. Tudo isso, gente, para resolver ou para melhorar muito esse quadro, eu preciso do colágeno. Então, por isso que a gente, muitas vezes, a gente vai cair nesse pulo do gato, que é, eu preciso produzir colágeno. Então, se lá no microagulhamento a gente conseguir a produção de colágeno através das injúrias, dos machucadinhos, dos microcanais que as agulhas provocam, aqui na radiofrequência eu vou ter a produção de colágeno através dessa elevação da temperatura. Olha que fantástico, né? Então, assim, quem tem gastura com agulha, quem não gosta, tudo certo, né? Tem a possibilidade da radiofrequência. Vai ser esse calorzinho que vai provocar toda essa cascata maravilhosa. Gente, lembra, se eu vou ter essa cascata inflamatória acontecendo, né? É o que? Eu vou ter uma vasodilatação, então eu vou ter uma melhora da circulação sanguínea nessa região tratada. Eu vou ter mais chegada de nutrientes, de oxigênio. Automaticamente, se é uma região que tá ali com algum edema, algum inchaço, eu vou ter uma absorção melhor. Então, se eu tenho uma questão de uma drenagem linfática que não tá muito boa, né? A linfa que tá ali, que não tá drenando, então isso vai ser melhorado. Restos do nosso, né? A gente fala os catabólitos, são os restos da digestão celular, que a gente deveria eliminar e às vezes aquilo fica retido, ou às vezes por falta de uma atividade física, uma circulação que não está ineficiente, né? Ou uma alimentação também que não está ajudando, né? Tudo isso, na hora que eu ativo essas moléculas de água que vai gerar calor, vai ativar essa cascata inflamatória, então a coisa começa, é como se fosse uma engrenagem de um equipamento que começa a funcionar adequadamente. Se eu tenho sangue chegando, se eu tenho mais vasinhos ali sendo recrutados, então eu melhoro essa oxigenação desse tecido. Então pensa, se é um tecido que está com celulite, celulite nada mais é do que a gente tem gordura, a gente tem a célula de gordura com fibra de colágeno que está ali ancorada, com uma oxigenação desse tecido que não tá legal, com muitas vezes com uma circulação que está estagnada por causa desse aperto dessas células. Então, se eu pego num tecido que tá com celulite e faço a radiofrequência, isso vai ser maravilhoso. Agora, tem alguns detalhes. Por exemplo, eu tenho uma celulite muito dura,
muito fibrosada, muito endurecida mesmo, sabe? Então, eu vou regular esse equipamento para uma temperatura não tão elevada, porque eu quero fazer essa melhora dessa circulação, essa absorção, essa vasodilatação, tudo isso para poder melhorar essa celulite. Agora, se essa celulite está muito dura, se eu elevar essa temperatura por volta de 40, 41 graus, eu vou estar produzindo colágeno. E se já é uma celulite muito dura, não é o melhor momento para eu querer produzir colágeno ali. Então, eu primeiro preciso de melhorar essa circulação local, melhorar esse tecido, nutrir esse tecido, né? Agora, se eu já tenho uma celulite mais mole, mais flácida, então eu já posso trabalhar com uma temperatura, igual nesse primeiro caso que eu falei, uma temperatura ali de 37, 38, que já vai estar subindo a nossa temperatura corporal, que geralmente é em torno de 35, 36, né, 36,5. Então você sobe, você já vai estar tendo esse ganho. Agora, se é uma celulite mais flácida, então o colágeno já é bem-vindo, né? Então eu já posso logo de cara melhorar essa circulação e já começar a recrutar colágeno. Gente, do colágeno, quando a gente aumenta essas temperaturas, a gente tem essas proteínas do choque térmico, né, da cascata inflamatória. Essas proteínas, elas chegam a ativar esse estímulo desse choque térmico. Ele dura por até 28 dias. Então, se eu estou fazendo um procedimento de radiofrequência para estímulo de colágeno, será que eu preciso fazer toda semana? Já que esse efeito dura por até 28 dias. Então são coisas pra gente ir pensando, né? Às vezes quando a gente é meio afobado, quer fazer muito rápido, né? Às vezes a gente passou ali 30, 40 anos e nunca cuidou, não preocupou nem nada. E agora quer fazer tudo de uma vez. Né? Nem sempre vai ser bom, às vezes você vai gastar dinheiro à toa. Às vezes é melhor você fazer num intervalo mais espaçado, né? Pra ver esse resultado a médio prazo, tá? Lembra, gente, toda vez eu falo a mesma coisa. Na área de saúde, saúde estética, nada é. 99% das coisas não é imediato, tá? Então, assim, é cuidado. A gente é um processo. Uma sessão de radiofrequência resolve? Não resolve, tá? Conforme o que estiver me incomodando, eu vou precisar de 3, às vezes até 10 sessões para eu atingir meu objetivo. Gente, lembrando, essa resposta é individual. Cada organismo vai responder de uma maneira. Se eu, igual aqui, ó, já tenho isso aqui um pouquinho mais marcado, umas linhas aqui em cima, mas ainda é mais quando eu faço as caretas que isso apresenta. Se eu começo a fazer uma radiofrequência para que essas linhas de expressão, né, não se transformem em rugas, vai ser um trabalho mais fácil do que se eu já tivesse com a ruga propriamente dita. Por exemplo, se eu tô com a cara parada, não mostra nada. Se eu começo a fazer aqui, aí você vê as marquinhas. Então, tudo depende do estágio que eu tô. Se eu tô com, igual a gente falou de celulite, já é uma celulite, um tecido que tá muito duro, muito enrijecido, tá dolorido, tá inflamado. Gente, tudo isso vai depender, né? Quanto mais agravada tiver a situação, mais sessões eu vou precisar, né? Vocês entendem? É muito assim mesmo. Se eu tô querendo uma prevenção, vai ser mais tranquilo. Se eu quero tratar, reverter um problema, eu vou ter que ter bem mais paciência, tá? E se eu quero prevenir mesmo? Nossa, por exemplo, revertir um quadro de celulite, de ruga, de gordura localizada. E eu quero tá prevenindo. Conforme cada resposta individual, em geral, eu posso fazer sessões a cada 3, 4, às vezes até a cada 6 meses,
né? Para poder ir mantendo, porque a nossa produção de colágeno ela vai caindo com o passar dos anos, né? Em geral, depois dos 30, a gente já não tá produzindo muita coisa, não, né? Então, assim, a gente precisa de ir dando esse suporte. Então, a gente pode, os cuidados em casa são fundamentais, né? A ingesta, aquilo que a gente come, também faz toda a diferença para a gente ter uma pele bem cuidada, um organismo bem cuidado, menos inflamado, né? Então tudo isso vai depender. Agora, se eu tô cuidando tudo bonitinho e eu quero dar algo mais ainda específico, mais potente, um cuidado mais direcionado, gente, se eu faço a radiofrequência, isso é muito bacana, né? Então, assim, eu posso estar tratando, depois que eu tratei e atingir meu objetivo, eu posso fazer as sessões de manutenção, que aí eu posso fazer com esses intervalos de alguns meses entre uma e outra para ir mantendo, tá? Então, isso aí, então, assim, mais uma vez, tenha paciência, tenha calma, o resultado é a médio prazo, tá ok? Agora, vamos falar específico da gordura. Eu quero fazer a radiofrequência para gordura. Tô com gordura localizada, pega ali o adipômetro, a prega, tô vendo e tô fazendo atividade física, né? A gente fala que algumas gordurinhas localizadas, principalmente essas em torno do sutiã, embaixo do sutiã, atrás, aqui perto da axila, são lugares que são assim difíceis a gente. Parece que a gente perde bunda, perde peito, perde tudo, aquela bendita, aquela gordura ainda tá lá, né? Mas assim, a gente pode e deve usar a radiofrequência para tratamento de gordura localizada. Só que aí a gente vai precisar elevar um pouquinho mais a temperatura. Se para fazer a questão do colágeno, eu vou manter a temperatura em torno ali de 40, 41, né? E vou ficar tratando aquela região por volta de em torno de 5, 6 minutos. E isso, gente, depois eu vou explicar direitinho um pouquinho da técnica do aparelho, tá? Que aí eu acho que vai ficar mais fácil. Então eu vou ficar tratando para flacidez, para produção de colágeno em torno de 40 graus, mais ou menos uns 5 minutinhos cada microárea. Para gordura localizada, eu vou a subir mais essa temperatura, em torno de 42 graus, né? Gente, quando eu falo essas temperaturas, é o que eu tô sentindo na superfície. Mas lá embaixo, por exemplo, no caso de gordura, a temperatura no tecido adiposo, no tecido gorduroso, vai estar em torno de 45 graus. O que isso provoca nesse tecido gorduroso? Isso provoca uma instabilidade da membrana da célula de gordura, que é o nosso adipócito, né? Tecido adiposo, a célula é adipócito, que chama. Então, essa membrana fica fragilizada, tá? Então, assim, alguns autores chegam a falar que a radiofrequência, ela vai, com esse aumento de temperatura, vai fragilizar essa membrana, que vai liberar, vai esvaziar do que ela tá de gordura e vai provocar essa morte dessa célula de gordura. E assim, dentro da estética, da saúde estética, a gente tem vários tratamentos para gordura localizada e alguns apenas esvaziam essa célula. Então, ou seja, eu tô com aquela célula cheia de gordura, esvaziei a célula, mandei essa gordura para o espaço extracelular para ser consumida através de atividade física. Se ela não é consumida, ela é reabsorvida. Agora, se eu consigo matar essa célula, eu vou ter menos potencial de armazenamento de gordura, né? Então, assim, ele é um procedimento bem interessante nesse sentido. A gente consegue realmente agredir esse tecido, essa célula de gordura. Só, gente, a gente tem que lembrar uma coisa. Às vezes as pessoas buscam muito tratamento, né, para gordura localizada ou para emagrecimento em geral. A gente fala assim, a saúde estética, ela entra como um aliado. Agora, o que realmente vai fazer a diferença é os nossos hábitos, né?
tanto de alimentar, de atividade física. Então, assim, não adianta eu ir pra lá, romper células de gordura e chegar em casa e continuar comendo da mesma maneira. O nosso corpo, ele é programado para absorver, para guardar gordura. Então, por exemplo, vamos supor, as vitaminas hidrossolúveis. Aí eu comi um monte de fruta e tal, eu comi em excesso, tenho muita vitamina em excesso, aquilo vai sair. Sai na urina, sai no suor, eu não armazeno aquilo em excesso. Agora, calorias, o meu organismo armazena. Então, assim, isso a gente vê muito. O paciente vai, procura, faz o tratamento, mas quando chega em casa ele não faz a parte dele, né? Então, assim, senão as outras células dão um jeito de dividir, de multiplicar e de absorver aquilo que você tá colocando pra dentro em excesso, tá? Então, isso eu acho uma coisa, é muito importante deixar isso claro, tá? Toda vez que a gente tá falando de tratamento pra gordura, não, é da mesma forma, você pode pagar um melhor cirurgião plástico, fazer uma lipoaspiração, fazer um procedimento, uma lipoescultura, fica maravilhosa. Não muda seus hábitos para ver o que acontece dali a um tempo, né? Gente, quantas pessoas a gente já viu? Pessoas famosas, né? Que fazem um procedimento e tudo, passa um tempo, volta, tá ok? Então, isso é uma coisa muito importante para deixar claro. Ao contrário do estímulo de colágeno, que seria uma sessão que a gente poderia até fazer a cada 28 dias, né? Que a gente vê que a gente tem esse estímulo. Gente, eu falo esses intervalos, mas é sempre importante você a avaliação que o seu profissional de saúde estética vai fazer em você. Ah, não, fulano, você tá com um grau mais acentuado de flacidez, então a gente vai fazer intervalo um pouco menor, depois a gente vai espaçar, tá? Então, cada caso é um caso. Então, assim, por isso que eu falo, você tem que sempre procurar o seu profissional de referência, que você confia, e combinar com ele qual é o protocolo para o seu caso, para o resultado que você busca, tá? A gente dá linhas gerais, mas cada caso é um caso. Então, assim, não se assuste se você, com seu profissional, ele te sugerir algo um pouco diferente, tá? Tenha bom senso, né? Então, se no caso do colágeno a gente fala que é em torno aí de 28 dias, você vai ver protocolos falando 21 dias, né? Pra gordura localizada. Pra gordura eu tô querendo estimular colágeno? Não, eu tô querendo acabar com aquela lazarenta desse tecido de gordura localizada que tá ali em mim. Então, eu posso fazer, às vezes, 3 vezes na semana. Porque eu não tô querendo agredir aquele tecido, eu não tô querendo aumentar a temperatura para provocar uma morte celular desse tecido, ou pelo menos esvaziar essas células de gordura para poder eu conseguir, na hora que eu for fazer uma atividade física, ir para academia, usar essa reserva de gordura primeiro. Então, se é para gordura, eu vou ter intervalos bem menores, eu vou ter uma temperatura um pouco mais alta e eu vou ter um tempo em cada microárea maior. Então, temperatura um pouco mais alta e um tempo de atuação maior. Se para flacidez eu uso em torno de 5, 6 minutos em cada micro-região, para gordura localizada eu vou usar em torno de 10 a 12 minutos. É realmente o dobro do tempo em cada micro-região. E quando eu falo micro-região, o que eu estou querendo dizer? O aparelho da radiofrequência, ele vem com uma manopla, né, uma ponteira que você vai trabalhar aquela área. Eu vou ter, né, o profissional, ele vai, de acordo com o aparelho que ele tem, calcular a área que ele vai tratar. Então, por exemplo, de acordo com o tamanho da era, com o tamanho do cabeçote, a gente tem isso em centímetros, a gente sabe a área que precisa ser trabalhada, que comporta. Então, por exemplo, não adianta eu pegar uma área desse tamanho e ficar indo e vindo, se eu tenho um cabeçote pequeno, né? Então, se eu tenho um cabeçote menor, eu vou fazer uma micro-região, depois outra, depois a outra, depois a outra. Lembrando que eu tenho que manter essa temperatura alta em torno de 10 a 12 minutos, se é para gordura. E como que eu vou controlar isso? Gente, eu tenho... É obrigatório, eu preciso estar medindo essa temperatura, tá? Porque a gente não tá falando aqui
que vai chegar em torno aí de 40, 41 graus na pele, eu não posso só confiar no que o paciente está me dizendo, se tá bom a temperatura ou não. Porque eu corro o risco de queimar esse paciente. Então, um dos pontos da radiofrequência, né? Dos riscos. Aliás, o risco é queimadura, né? Como se fosse, eu tenho um paciente que ele tem uma sensibilidade diminuída na região, por exemplo, um paciente que fez uma cirurgia e eu quero tratar, melhorar aquela cicatriz, aquele colágeno naquela cirurgia. Geralmente, às vezes, na área que fez ali o corte, né? A incisão da cirurgia, ela tem uma sensibilidade menor. Eu não posso confiar que ele vai perceber a temperatura que tá. Se é um paciente que tem diabetes, né? O diabetes, ele deixa a gente, principalmente se é mais periférico, uma sensação, às vezes, mais comprometida. Eu não vou ter essa sensibilidade tão aguçada, também não posso confiar. Hanseníase, né? Hanseníase, às vezes a pessoa também não vai perceber. Então, gente, eu não posso confiar. Ah, não, tá bom. E às vezes a pessoa pensa assim, né? Nossa, quanto mais quente, melhor. E fica ali aguentando firme. Então não pode, tá? Tô falando isso porque tem paciente que faz isso mesmo, tá? Já vi gente queimando por causa disso, achando que quanto mais quente, melhor. E aí queimou, não avisou e deu ruim, tá? Então o que a gente precisa fazer? Tá com aquele termômetro de superfície. Tô com uma mão passando a radiofrequência dentro daquela microárea de acordo com o cabeçote do meu aparelho e com a outra mão toda hora aferindo a temperatura, tá? Então, assim, se a temperatura subiu muito rápido, por exemplo, gente, se eu tenho um manto de gordura mais grosso, né, vai levar mais tempo para aquecer. Se eu tenho ele, aí à medida que ele vai diminuindo, vai ficando mais perceptível, mais sensível. Então, assim, apitou, já tá dia da temperatura, eu vou para a área do lado. Entendeu? Depois eu volto e vou fazendo essa técnica, indo com esse cuidado na realidade, né? Para não ter perigo de queimar a pele do paciente, tá bom? Então isso aí é muito importante. E aí eu delimito a região. O importante é que essa região seja trabalhada, né? Se for para gordura, de 10 a 12 minutos, se for para flacidez, em torno de 5 a 6 minutos. Então também não adianta. Passei 2 segundos, 2 segundos, não é assim, tá? Tem que esperar atingir a temperatura que eu quero e tentar manter de 10 a 12 minutos para gordura, 5 minutos para flacidez. Tá bom? Então isso aí a gente vai analisando essa resposta caso a caso, região a região, tá ok? Lembrando, perto de proeminência óssea, pontinho de osso, tá? Esquenta mais rápido. É muito importante o aparelho estar bem acoplado. Para o aparelho conseguir transmitir essas ondas eletromagnéticas, eu preciso de usar um meio condutor, tá? Pode ser glicerina, vaselina, gel, isso vai depender também do aparelho, tá? Então, isso aí vai ser o paciente que vai definir, vai ser o terapeuta, né, que vai definir qual que é o meio de acordo com a manopla, com o aparelho, tudo certinho. Do aparelho, a gente tem alguns detalhes, né? Você pode ouvir falar se é uma radiofrequência capacitiva ou resistiva, se é ponteira monopolar, hexapolar, tetrapolar, tá? Isso tudo também, gente, não é o paciente que vai, né, analisar. Isso aí é o terapeuta que analisa, tá ok? De acordo com a região que vai ser tratada, de acordo com o objetivo, com a profundidade, tá ok? Lembrando que muitas vezes esses equipamentos têm indicações também para questões de fisioterapia, né, para questões né, de nervos, de várias, tem outros desdobramentos, tá? Então por isso que vocês veem tantas informações nesse sentido, tá ok? Gente, outra coisa importante que a gente fala de todos os procedimentos que a gente tem que pensar. Tudo serve para todo mundo? Tudo não tem contraindicação nenhuma? Mentira, tá? Todo procedimento vai vasculhar lá que você vai ver que tem uma contraindicação.
Da mesma forma que lá do microagulhamento a gente falou, né, das contraindicações, a radiofrequência tem as suas contraindicações, tá? Por exemplo, a gente estava falando agora, né, de gordura localizada. Geralmente a gente tem a gordura localizada na região da barriga. Se eu, mulher, estou tratando gordura localizada na região abdominal e tenho DIU de cobre, de prata, não posso fazer radiofrequência, tá? Os metais em geral, tá, gente? Se a gente tem um metal e radiofrequência não combina. Então, se eu tenho um implante eletrônico, se eu tenho, vou fazer na região do rosto para flacidez, tem obturação metálica, tá? Então, tudo que for prótese metálica, coisa eletrônica implantada, o DIU de cobre, não é indicado, tá ok? Ah, a gente não vai gerar calor se eu tenho, por exemplo, herpes naquele ramo do nervo onde eu quero tratar. Tá quietinha, não tem nada, mas a herpes ela é ativada pelo calor, né? Eu tomo muito sol, vou pra praia, geralmente aguça, né? Então eu também não devo fazer na região que eu quero tratar, tá ok? Então as coisas que são ativadas pelo calor. Se eu tenho problema de trombose, se eu tenho problema de. As doenças do sangue em geral, tá ok? Eu não devo. Tomo anticoagulante, eu tenho problema de hematomas, essas coisas, que vai fazer uma vasodilatação. Então, assim, não é recomendado. Maquiagem definitiva, tatuagem na área que eu vou fazer também. Então, gente, se eu estiver grávida, tá? Grávida praticamente não pode fazer nada, né? Quando tá grávida, amamentando. Principalmente porque corre o risco de má formação, tá? Então, o terapeuta também não pode aplicar se estiver grávido, tá? Se a mulher tiver, né? Se for uma terapeuta mulher estiver grávida, ela também não deve mexer com a radiofrequência. Se a paciente estiver grávida, também não pode, tá ok? Se eu tiver infecção, se eu tiver infecção sistêmica, gente, se eu não estiver bem de saúde, eu não justifica estar fazendo isso, tá ok? Se eu tenho as doenças do colágeno, né? Então, assim, o problema de queloide, eu já tenho uma doença que propicia um colágeno mais frágil, mais defeituoso, e eu tô querendo fazer a radiofrequência para estímulo de colágeno, eu também não vou não é indicado, porque eu não vou estar atingindo esse objetivo, tá ok? Alguns estudos falam, por exemplo, se eu tenho uma obturação metálica, eu vou tratar aqui, que, por exemplo, eu posso proteger a área com um chumaço de algodão, que aí a onda não vai conseguir atingir, tá? Então, assim, tudo isso tem que pensar, porque se é metal, vai aquecer, se vai aquecer, vai me queimar, tá? Então, até indica tirar brinco metálico, anel, colar, se eu tô trabalhando em regiões que tenham, né? Vou trabalhar o rosto, trabalhando aqui assim, tô com brinco, tô com colar, então seria mais prudente estar retirando, tá ok? Eu quero fazer pescoço, né? Pra flacidez ou pra papada. Mas, gente, eu não posso passar em cima de glândula, tá? Então, a gente tem tireoide, tem paratireoide. Então, eu não devo. Ainda precisa ser melhor estudada essa questão da radiofrequência em cima das glândulas, mas o que se tem até o momento sinaliza que não é indicado, tá? Então, a gente não deve passar, tá? Em cima das glândulas. Se eu tenho problema de varizes. Então, assim, aí é uma contraindicação em relação ao local, né? Se eu quero fazer para um rejuvenescimento facial e eu tenho varizes, não tem problema nenhum, tá ok? E uma outra coisa bem interessante, que eu já estava esquecendo de comentar, a radiofrequência, ela tá ganhando um espaço, assim, fantástico, sabe? Em relação a quê? Rejuvenescimento íntimo. Gente, sim, tem vários, não só do ponto de vista de estética, mas de questão de tipo de melhorar a condição sexual feminina, tá? De conseguir, às vezes a mulher tem questões de bexiga, de flacidez, umas coisas. Então, assim, tem ginecologistas trabalhando com isso, tá tendo um resultado muito bacana.
E da parte externa ali de vulva, grandes lábios, também tá tendo bastante procura, tá? Então, às vezes é uma coisa que às vezes a gente tem um certo tabu, né, de conversar sobre essas coisas, mas se você tem alguma questão aí que gostaria de melhorar, né, quando olha no espelho não tá muito bom, enfim, às vezes a gente vê muito quando a cliente vem fazer depilação a laser. E aí, como a gente tá fazendo virilha, ela acaba comentando que, né, tá escura a região, ou tá flácida, tá caída. Então, assim, a radiofrequência, ela também é muito utilizada para rejuvenescimento íntimo, tá? Então, isso também é bem interessante da gente mencionar aqui. Tá? Que às vezes a mulherada procura muito, né, rosto, mas tem as outras partes do nosso corpo que também merece todo cuidado e atenção, né? Outra questão, radiofrequência junto com outros procedimentos. Então, tem aqueles procedimentos que o terapeuta vai analisar o que combina e o que não combina. Então, quero fazer botox, estou fazendo radiofrequência, quero fazer botox. Tem que dar um intervalo de uns dias, tá? Não só apliquei o botox hoje, vou fazer a radiofrequência pelo menos daqui a uns 5 dias, tá? Fiz preenchimento. Fiz peeling, tá? O peeling, gente, o preenchimento, beleza. Você colocou o ácido hialurônico ou o fio, o que for, você vai dar um intervalo ali, muitas vezes até de umas 2, 3, 4 semanas, conforme, né, o que você tiver feito e qual material que foi usado. Agora, e o peeling a gente tem que ter cuidado, né? Porque o peeling também é assunto dos próximos vídeos, mas eu também não posso, eu tenho que dar um intervalo maior, tá? De algumas semanas pro peeling. Não é bom misturar, tá? A gente vai estar, passou um ácido no rosto para descamar a pele, vir e aumentar a temperatura, tá ok? Então, alguns cuidados que a gente tem que ter. Pessoal, eu acho que de radiofrequência por enquanto é isso. Tá vindo algumas novidades aí no mercado, tá? Em breve a gente vai estar gravando sobre isso também. Eu quero agradecer vocês terem assistido. Quero pedir para vocês deixarem aí seus comentários, se inscrever no canal, dar sugestões de quais os assuntos que vocês gostariam que a gente conversasse um pouquinho, tá ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo.